Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que, nossa, parece um paradoxo ambulante do século XIX. Ernestine Rose. As fontes que a gente tem aqui, baseadas no trabalho do Ricardo Oliveira da Silva, pintam um retrato de uma mulher que deveria ser um ícone, mas que muitos de nós talvez nunca tenhamos ouvido falar. Exato. E essa é a nossa missão hoje, sabe? Entender não só quem foi essa pioneira, mas por que uma voz tão potente que conectou o ateísmo à luta por justiça social foi praticamente silenciada pela história. Sim. É um quebra-cabeça fascinante sobre memória, poder e quem tem o direito de ser lembrado, né? E esse quebra-cabeça é crucial, porque a história que nos é contada, muitas vezes, é uma versão, assim, editada, simplificada. Certo. Figuras que não se encaixam nas narrativas fáceis, tipo heróis religiosos de um lado, vilões ateus do outro. Elas tendem a desaparecer. Resgatar alguém como a Rose nos força a ver que esses movimentos por direitos eram muito mais complexos, ideologicamente diversos e, francamente, mais interessantes do que a gente imagina. Então vamos começar por essa origem que já quebra qualquer expectativa. Ernestine Rose nasceu na Polônia em 1810, filha de um rabino. Pois é. Isso por si só já é um ponto de partida incrível. A grande questão é: qual é a trajetória que leva a filha de um líder religioso a se tornar uma das maiores defensoras do ateísmo e do feminismo nos Estados Unidos? Não parece um caminho óbvio. Definitivamente não é. E o que as fontes deixam claro é que não se tratou de uma simples rebeldia de adolescente. Foi um rompimento intelectual que começou muito cedo. Cedo quanto? Aos 17 anos, ela já estava num tribunal polonês se defendendo para não ser forçada a um casamento arranjado. Nossa, com 17 anos. Exato. Usando a lei civil contra a tradição religiosa. E ela venceu. Esse evento inicial já mostra o calibre dela, né? Mas o que a moldou filosoficamente foram duas grandes correntes de pensamento da época. Imagino que uma delas seja o iluminismo, com toda aquela ênfase na razão, na liberdade. Precisamente. O iluminismo forneceu a ela as ferramentas para questionar a autoridade dogmática e valorizar a investigação racional. Mas a segunda influência foi talvez ainda mais definidora para o ativismo dela. Que foi? O socialismo oweniano, inspirado nas ideias de Robert Owen. Certo, Robert Owen. A ideia central dele era que o ambiente molda o caráter, certo? Menos sobre rezar para que as pessoas melhorem e mais sobre criar uma sociedade que as ajude a serem melhores. É uma boa forma de resumir. É uma ótima forma. O owenismo desloca a responsabilidade da salvação individual para a reforma social coletiva. Para eles, a pobreza, a ignorância, o crime não eram falhas morais inatas, mas consequências diretas de um sistema social falho. Entendi. A religião organizada, nesse contexto, era vista como parte do problema. Uma instituição que pregava resignação em vez da transformação. Faz todo sentido. Você consegue ver imediatamente como isso ressoaria com alguém como a Rose, que buscava soluções práticas para o sofrimento humano. E essa bagagem toda ela leva para os Estados Unidos, onde se torna essa figura que a fonte chama de anômala. É uma palavra forte. É muito forte. Ela era judia de origem, mas ateia por convicção. Era polonesa, uma estrangeira num país que já tinha suas tensões com imigrantes. E era internacionalista, pensando em direitos humanos de forma global. Era uma coleção de identidades que a colocava fora de todas as caixas. Completamente fora. E esse perfil anômalo é a chave para entender por que ela foi esquecida. Pensa no movimento sufragista americano do século XIX. Certo. Ele era predominantemente branco, protestante e, em grande parte, argumentava a partir de uma base de moralidade cristã. Ah, sim. A ideia de que as mulheres eram moralmente superiores e, por isso, deveriam votar para purificar a política. Exatamente. Elas usavam a linguagem da religião para avançar a causa delas. E aí chega a Ernestine Rose dizendo que a base para a moralidade e para os direitos não tem nada a ver com Deus, mas sim com a própria humanidade. Ela devia soar como uma alienígena para muitas das colegas ativistas. Exato.
Ela estava minando o próprio argumento que muitas delas usavam. Ela não queria apenas um lugar na estrutura de poder existente. Ela estava questionando os fundamentos filosóficos dessa estrutura. Isso a tornava uma aliada poderosa, em termos de retórica e lógica, mas uma figura desconfortável, sabe? Uma outsider dentro do próprio movimento. E essa ideia de encontrar uma base moral fora da religião nos leva ao que talvez seja o coração do pensamento dela. As fontes descrevem o ateísmo de Rose não como um vazio, não como uma simples negação, Não mesmo. mas como uma profunda fé na humanidade. Essa inversão é fascinante. O que isso significava para ela no dia a dia? Significava que a energia que uma pessoa religiosa investiria na adoração a um ser divino, ela investiria no potencial humano. A ausência de um Deus não levava ao niilismo, ao desespero. Pelo contrário, né? Pelo contrário, colocava toda a responsabilidade e toda a esperança nos ombros da humanidade. Tem uma citação dela que é a síntese perfeita disso. Ela diz: embora eu não possa acreditar em seu Deus, a quem você falhou em demonstrar, eu acredito no homem. Uau! É uma declaração de humanismo radical. O bem que um religioso faria para agradar a Deus, ela faria para melhorar a condição humana. E essa filosofia toda culmina no famoso discurso dela de 1861, uma defesa do ateísmo. É ali que ela coloca todas as cartas na mesa, né? Totalmente. Ali ela não só se defende, ela parte para o ataque, construindo um argumento sistemático. Ela não era de meias palavras, pelo visto. Não era. O discurso é uma aula de retórica e lógica. Dá para quebrar o argumento dela em alguns pontos principais, e o primeiro é a simplicidade em si, a rejeição da prova. Certo. Ela basicamente diz: olhem para o universo, a natureza, a matéria. Não há nenhum registro, nenhuma evidência da existência de um Deus. Para ela, a crença exigia um salto de fé, que a razão não permitia. O que já é um desafio direto. Mas o segundo ponto que ela levanta é uma inversão completa do Gênesis. Exato. A ideia de que Deus criou o homem à sua imagem é virada de cabeça para baixo. Totalmente. Ela afirma: o homem, em todas as épocas, fez seu Deus à sua própria imagem. Isso é explosivo para a época. Nossa, imagino. Ela está dizendo que os deuses são reflexos de nossas próprias virtudes, medos, preconceitos, desejos. Isso transforma a religião de uma verdade revelada para uma construção cultural, um espelho da sociedade que a criou. E se nós criamos os deuses, Nós também podemos questionar e mudar as leis divinas que eles representam. isso destrói toda a base da autoridade divina. A partir daí, ela argumenta que a religião é, na verdade, uma superstição. Exato. Ela via a religião como algo que nasceu da ignorância. Antes de a gente entender a meteorologia, um raio era a ira de um deus. Certo, uma praga era um castigo divino. Isso. Para Rose, a ciência e a razão eram as luzes que dissipavam essas sombras da superstição. O conhecimento das leis naturais tornava a crença e intervenções sobrenaturais desnecessária. E isso leva a um ponto que deve ter sido extremamente controverso. A ideia de que a moralidade não precisa de religião. Ela propõe uma moralidade secular. Sim, e a forma como ela argumenta é genial. Ela diz que o ateísmo é o nosso estado natural. Todas as crianças são ateias, ela afirma, porque elas não nascem com a ideia de Deus. Ou seja, a religião é algo ensinado. É artificial e imposto. A verdadeira moralidade para ela viria da razão e da empatia, do entendimento de que o nosso bem-estar está ligado ao bem-estar dos outros. O que nos leva ao golpe final do argumento dela, que é talvez o mais chocante. Ela não diz apenas que a religião é desnecessária para a moral, mas que ela é ativamente prejudicial à virtude. Esse é o ponto mais contundente. Na visão dela, a religião torna o ser humano um covarde moral e um hipócrita. É uma acusação fortíssima. E ela argumentava que, ao valorizar a fé cega acima de tudo, a religião ensina as pessoas a não questionar, a obedecer a dogmas, mesmo que sejam imorais. A virtude se torna secundária à obediência. Então, fazer o bem por medo do inferno ou pela esperança do paraíso. Não é verdadeira moralidade. É uma transação. Então, para Rose, a moralidade real é fazer a coisa certa porque é a coisa certa.
é promover a felicidade e o bem-estar coletivo aqui e agora, sem esperar uma recompensa em outra vida. Exatamente. É uma ética profundamente humanista. A responsabilidade é inteiramente nossa. Ok. Se essa é a filosofia dela, como isso se manifestou na prática? Uma coisa é ter essas ideias no papel, outra é vivê-las. Uhum. As fontes são claras em dizer que o ativismo dela pelo abolicionismo e pelo direito das mulheres não era uma atividade paralela ao seu ateísmo, era uma consequência direta. Uma consequência inevitável. O ativismo dela não acontecia apesar do seu ateísmo, mas por causa dele. Para Rose, não era possível lutar de verdade pela libertação humana sem atacar as instituições que, na visão dela, justificavam a opressão. E a religião organizada era a principal delas. A principal. Isso é um ponto crucial, porque muitos abolicionistas e sufragistas da época eram profundamente religiosos. Sim, a maioria. Eles usavam argumentos morais cristãos para lutar contra a escravidão e a favor dos direitos das mulheres. Roosevelt estava na prática dizendo a seus potenciais aliados que o livro sagrado que eles usavam como base era parte do problema. Exato. Isso deve ter criado um atrito gigantesco. Imenso. Ela não tinha medo de apontar as contradições. Ela via como textos sagrados eram usados para justificar a escravidão, para manter as mulheres em uma posição de submissão, para santificar hierarquias. Certo. Questionar Deus para ela era o primeiro passo lógico para questionar o direito divino dos reis, o direito do marido sobre a esposa e o direito do senhor sobre o escravo. E a linguagem que ela usava para fazer isso não era nada sutil. Tem uma citação dela sobre a Bíblia que é de uma força visceral. Ela descrevia como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço das mulheres. Uau! A imagem é violenta, né? Muito. Não é uma crítica teológica, é uma imagem de tortura, de afogamento. É uma imagem feita para chocar. E ela não para na metáfora. O passo seguinte é um chamado à ação, que para os padrões do século XIX é quase impensável. Ela conclamava as mulheres a pisarem a Bíblia, a igreja e os sacerdotes sob seus pés para alcançarem a liberdade. Vamos parar um pouco nisso. Ela não está pedindo uma reinterpretação mais progressista dos textos. Não está pedindo uma reforma da igreja. Não, nada disso. É uma derrubada completa. É uma rejeição total dos pilares que sustentavam a sociedade da época. Ela não queria um lugar à mesa. Ela estava dizendo que a mesa foi construída com madeira podre e precisava ser queimada para que algo novo e justo pudesse ser construído. É o tipo de radicalismo que não permite meio termo e que, compreensivelmente, a tornou a figura muito perigosa aos olhos do status quo e até de alguns de seus colegas de luta. O que nos leva de volta à questão inicial. Com essa biografia, com essa força intelectual, com essa coragem, por que Ernestine Rose é uma nota de rodapé na história se tanto? Chegando ao legado dela, o que a gente perde quando a esquecemos? A gente perde duas coisas fundamentais. A primeira é um modelo de ateísmo engajado. Certo? A Rose foi essencial para mostrar que a descrença não precisa ser só um exercício filosófico de poltrona. Ela ajudou a forjar uma identidade para o ateísmo como uma força motriz para a justiça social. Um ateísmo ativo. Ativo? Ela provou que era possível ser ateu e lutar apaixonadamente por um mundo melhor, conectando a liberdade de pensamento, a luta por direitos civis, igualdade de gênero e o fim da escravidão. E o segundo ponto do legado, qual é a outra peça que a gente perde? A segunda peça é uma parte crucial da própria história do livre pensamento. A narrativa tradicional do ateísmo é dominada por grandes pensadores, quase sempre homens, brancos, europeus, acadêmicos. Voltaire, Diderot, Nietzsche. Exato, essa turma. A Rose estilhaça essa margem. Ela prova que as ideias ateístas foram articuladas com imensa eloquência por mulheres, e não apenas em salões filosóficos, mas às ruas, em comícios, no calor da batalha política por direitos. Ela tira o ateísmo da biblioteca e o leva para a praça pública. A analogia final nas fontes resume isso de uma forma muito poética. Descreve a Rose como um farol que, ao rejeitar a luz distante e divina dos céus, decidiu acender uma luz intensa e prática aqui na Terra, iluminando os problemas reais da humanidade. É linda, né? É. A ideia de que a moralidade e a justiça não são presentes divinos, mas projetos humanos,
construídos com as ferramentas da razão, da empatia e da coragem. Exatamente isso. Resumindo tudo que a gente discutiu, então, Ernestine Rose emerge não apenas como uma feminista ou uma ateia, mas como a ponte entre essas duas identidades. Ela forjou uma filosofia onde o humanismo radical era inseparável da luta por justiça social. Sua crítica à religião não era só sobre a existência de Deus, mas sobre o papel da religião como uma estrutura de poder e opressão. E resgatar a história dela é fundamental para a gente ter uma visão mais completa e honesta tanto do feminismo quanto da história do pensamento secular. Perfeito. E essa história toda nos deixa com uma provocação para pensar. A gente viu como a Rose se esforçou para construir uma base moral sólida e convincente completamente fora da religião, numa época em que isso era quase impensável. Certo. Isso levanta uma questão muito atual. Hoje, em um mundo onde debates públicos sobre direitos, ética e justiça ainda são tão frequentemente dominados por linguagem e argumentos religiosos, o que a gente pode aprender com a abordagem dela? Como seria construir argumentos por justiça que sejam puramente seculares e humanistas, de forma que ressoem amplamente? É uma ótima questão. A coragem de pioneiras como a Rose nos desafia a não apenas ter nossas convicções, mas a aprender a articulá-las de forma clara e corajosa na arena pública.